Vou pedir que você abra aí Mateus 26, no verso 26. Quando foi que Jesus falou isso, né? Ele estava reunido com os seus discípulos, eles haviam colocado uma mesa para que eles pudessem tomar a ceia deles, né? Para que eles pudessem fazer a refeição. E ali estava Jesus assentado com os 12, e aí ele começa a falar isso. Mateus 26, no verso 26. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. Você sabe, até aquele momento alguns discípulos ainda não haviam se dado conta do que aconteceria com Jesus dali a pouco. Jesus está a poucas horas de ser crucificado. Ele está falando a respeito da morte dele. Então a primeira coisa que ele fala, que nós precisamos comer do seu corpo. O que é isso? Absorver, entender e compreender o que simboliza o corpo dele naquela cruz. No 27. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então ele diz o seguinte, que nós precisamos ter parte no sangue de Jesus, da mesma forma que o pão. Mas ele está se referindo ao que ele faria ali na cruz, né? Ao que aconteceria com ele dali a pouco. E hoje, quando nós tomamos parte da ceia, o objetivo dessa cerimônia é lembrar daquilo que Jesus fez na cruz. Agora, dizer apenas que Jesus morreu não é suficiente. Você precisa entender o motivo que Jesus morreu. E aqui ele fala qual é o objetivo. Ele fala no 28. Porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Então aqui está a chave hermenêutica para que a gente possa entender o significado disso aqui. Mas antes disso, eu preciso dizer, você sabe, irmão, se você chegar para uma pessoa, imagina que tem uma pessoa andando na rua e você aborda ela e fala assim: olha, eu queria dizer que eu já paguei a sua conta. E a pessoa fala assim: mas eu nem sabia que eu estava devendo, como assim você pagou a minha conta? Né? Então a primeira coisa, às vezes a gente quer evangelizar e quer falar a respeito que Jesus morreu pelos pecados. Mas a maneira certa de nós contarmos essa história de forma completa é primeiro a pessoa entendendo por que havia necessidade que Jesus morresse pelos pecados dela. Amém, irmãos? Então veja, o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Você vai lá em Gênesis, no começo da sua Bíblia, conta a história e o propósito que Deus criou o homem. E nós sabemos que o homem, ele pecou, ele ofendeu a Deus. E a partir daquele momento, ele como transgressor, ele passa a viver uma vida de transgressão, uma vida que desagrada a Deus. E aí Deus estabelece uma aliança com aquele povo. Aquela aliança, ela vai estar registrada na sua Bíblia, lá em Deuteronômios 28. Deus, ele diz para o homem como é que o homem devia ser. Você sabe, antes que o homem pecasse, a Bíblia fala que o homem era imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Agora, o homem quando peca, ele deixa de ser imagem de Deus. Você sabe, até hoje nós não temos essa imagem. A Bíblia fala que hoje nós vamos sendo transformados de glória em glória. Mas o objetivo de Deus é que nós voltemos a ter a sua imagem. Amém? Agora veja, qual que era a aliança que Deus fez? Olha, Deus chegou para o homem e falou o seguinte: ok, você pecou, você errou, mas você quer saber como é que era para você ser? Então eu vou te dar aqui, eu vou te dar a lei, eu vou te mostrar como é que você deveria ser, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para que você volte a ser a minha imagem e semelhança. E aí você tem lá em Êxodo os 10 mandamentos, mas como eu já falei aqui, não era apenas 10, eram 613 mandamentos, ordenanças e leis cerimoniais, que você encontra não só em Êxodo, mas você encontra em Levíticos, você encontra ali no Pentateuco, nos primeiros 5 livros do Velho Testamento. E a aliança que Deus faz com eles é essa aqui que está em Deuteronômios, no versículo 1. Diz assim: se ouvires atentamente a voz do seu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ok? Esse aqui, ninguém deu amém para isso. Essa é a aliança que Deus estabelece com o seu povo. Se você ouvir a voz de Deus, se você obedecer atentamente, você vai ser abençoado. Amém? Então essa é a primeira aliança que Deus faz com o povo. Aí agora eu quero que você abra a sua Bíblia, eu faço questão que você faça isso. Lá em Hebreus 8, nós vamos ler a partir do verso 6. Só para eu me certificar que você está entendendo aqui, irmãos. Deus estabeleceu uma aliança. Aliás, Deus criou o homem sem pecado. Deus criou o homem perfeito. E criou o homem para ser abençoado, para que ele pudesse manifestar a sua graça e misericórdia no homem. O homem escolheu um caminho diferente. E aí depois Deus estabelece uma aliança com o homem. Fala, olha, se você voltar a ser aquilo que eu gostaria quando eu criei você, se você obedecer à lei, que é a expressão minha, se você for alguém obediente, eu vou te abençoar da mesma forma como eu queria te abençoar lá no começo. Entenderam? E aí nós temos Jesus agora, quando ele chega para os seus discípulos e pega o cálice, ele fala, olha, agora Deus estabelecendo uma nova aliança comigo. Então eu quero que você entenda, porque nós temos duas alianças sendo estabelecidas aqui. Uma aliança que foi estabelecida no Antigo Testamento, que é essa que eu acabei de ler aqui em Deuteronômio 28. E uma outra aliança que Jesus está inaugurando no seu sangue. Vamos ler então Hebreus 8, no verso 6. Diz assim, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Está falando a respeito de Jesus. Quanto é mediador de um melhor pacto, ou de uma melhor aliança. Fala assim, melhor aliança. Então Jesus, ele é mediador de uma melhor aliança. Então lembra, nós tínhamos uma aliança que era Deuteronômio 26. Qual que era ela? Se ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus, essas bênçãos virão e te alcançarão. Essa era a antiga aliança. É boa, não é? É ou não é, irmãos? Deus te abençoar, as bênçãos virão e te alcançarão. Sabe, não precisa correr atrás da bênção não, irmãos. É só você cumprir tudo direitinho, atentamente ouvir a voz de Deus, que você vai ser abençoado. Mas agora, Hebreus fala o seguinte, que Jesus agora ele é mediador de uma melhor aliança. Está nova aliança na sua versão, de um melhor pacto. Então, Jesus, quando ele fala assim para os seus discípulos e pega o cálice, eu acho que era um pouco maior que esse aqui, que Jesus pegou. Acho que tinha um pouco, acho que era vinho também, não era suco de uva. Mas Jesus, ele quando pega, vamos fingir que é esse aqui, ó, que está na minha mão. Quando Jesus ele pega o cálice de vinho e ele fala assim, esse é o sangue da aliança. Ou seja, Jesus está falando que através do sangue dele, da morte dele, Deus estaria fazendo uma nova aliança conosco. Agora, como é que você faz parte dessa aliança? Quando você entra nessa aliança, quando você faz esse pacto através do sangue de Jesus, né? É um pacto de sangue, mas não é o meu sangue, é o sangue de Jesus. Então, quando Jesus ele fala isso a respeito do sangue dele e do cálice, aqui Hebreus está explicando que ele está agora sendo mediador, ou seja, ele está e a Bíblia fala que Jesus tem o ministério da reconciliação. Ele está nos conciliando com Deus através de uma melhor aliança, de um melhor pacto. Amém? Então vamos lá. No 6. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, de uma melhor aliança, a qual está firmado sobre melhores promessas. Pois se aquele primeiro fora sem defeito, ou seja, está falando a respeito da primeira aliança. Se o primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda aliança. Porque repreende-os e diz,
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Isso aqui foi profetizado pelo profeta Isaías. Porque você sabe, apesar de ser uma aliança maravilhosa, aquela aliança estabelecida lá em Deuteronômios 28, a Bíblia fala que houve um defeito nela, e não sou eu que estou falando, é o que diz aqui em Hebreus 8, no verso 7, havia um defeito nela, porque a lei, apesar dela manifestar o pecado, dela mostrar que o homem é pecador, ela não tinha o poder de aperfeiçoar o homem. Os irmãos estão entendendo? Então a lei, ela é importante porque ela manifesta o que é pecado, né? Eu já dei um exemplo aqui para os irmãos. Você podia andar de forma irresponsável a 100 milhas por hora aqui nessa avenida. E se não tivesse nenhuma placa, ninguém poderia te condenar por ela, apesar de que você estaria fazendo algo muito impróprio. Mas se não houvesse uma placa dizendo que o limite de velocidade era 45, ninguém poderia dizer que você estava errado, apesar de que você estaria sendo errado, porque estava sendo imprudente. Então a lei, ela não torna o homem pecador, mas ela... Poxa vida. Se for vinho, meus irmãos, é suco. Você sabe que lá em Coríntios os caras iam para o culto, ficava bêbado, né? Isso é outra história, fica para outro dia. Ficava alegre. Não, mas tinha uns que excedia, passava da alegria. Irmãos, então a lei, o objetivo dela é manifestar o pecado. O homem, ele sempre foi pecador, mas a lei, ela mostra para ele que ele é pecador. Ele podia estar andando por aqui achando que estaria fazendo certo. Então a lei, ela fala, não, o caminho não é esse, o caminho é aquele. Então a lei, ela veio para manifestar o pecado, mas ela tinha um defeito, irmãos, porque ela não tinha o poder de aperfeiçoar o homem. Ela tem apenas o poder de manifestar o pecado do homem. Então, aqui fala, pois se primeiro aquele fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda aliança. Então Deus, ele, num dado momento, ele repreende a nação de Israel através do profeta Jeremias, e ele fala, olha, vocês não dão conta, vocês não andam no caminho certo, mas haverão dias em que eu vou estabelecer um novo pacto com a casa de Israel. Haverá um dia que eu vou enviar o meu filho, e através do sangue dele, você sabe, porque sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. Deus, vendo que o homem jamais era capaz de cumprir os seus altos padrões, Deus, ele fala, eu mesmo vou providenciar um cordeiro para mim, e eu vou fazer com que uma nova aliança com o meu povo. E é isso que ele diz, e aqui no verso 8, diz, né, repetindo aquilo que o profeta Jeremias fala. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, uma nova aliança. 9. Não segundo o pacto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Que pacto que foi esse, irmãos? O pacto da lei que foi dado através de Moisés. Amém? Esse que eu li para vocês aqui agora. Então não vai ser igual esse pacto, como que foi das leis que eles receberam no dia que eles saíram da terra do Egito. Pois não, preste atenção nisso aqui, os irmãos estão acompanhando? Hebreus 8. Não segundo o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Por quê? Pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Você sabe, Deus não atentou por misericórdia, porque se Deus tivesse atentado, todo aquele povo teria morrido. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo no tempo da lei, mesmo eles transgredindo a lei, Deus aprove salvar eles através do sacrifício de um cordeiro que apontava para Jesus. Deus ainda foi misericordioso. Deus não executou aquele pacto até o fim, porque se ele tivesse que exigir aquele pacto, todas aquelas pessoas teriam morrido. Mas Deus, ele fala então, aquele pacto não funcionou.
Vocês não deram conta de cumprir, por isso eu vou estabelecer um novo pacto. Vai chegar dias em que eu vou fazer uma nova aliança com o povo de Israel. E essa aliança que Jesus está falando lá em Mateus 26, essa é a aliança que agora, a partir de agora, é feita no meu sangue. Então, irmãos, quando nós estamos falando a respeito do sangue de Jesus e da morte de Jesus, não é apenas um evento, um acontecimento histórico, mas nós estamos falando de uma mudança de aliança. Nós estamos falando de uma chave que vira. Se você entender isso e se colocar debaixo dessa nova aliança, você vai desfrutar dos termos dessa nova aliança também. Você sabe, Deus ele permite que você escolha. Por mais que seja indiscutivelmente melhor essa aliança que Jesus nos propõe, Ele permite que você ainda viva na antiga aliança. Ele fala, olha, aquele que vive pela lei será julgado pela lei. Aquele que vive pela graça será julgado pela graça. Então veja, Deus ele permite. Então nós temos que entender que aliança é essa que Jesus está propondo. Olha agora o verso 10. Ora, esse é o pacto que farei com a casa de Israel. Então presta atenção. Essa é a nova aliança que vai tomar lugar da antiga. Amém? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão através do Espírito Santo, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Então veja, entender isso aqui que nós estamos fazendo, é entender que Deus estabeleceu uma nova aliança por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, tem pessoas que pensam entender a morte de Jesus, mas elas não perceberam que houve uma nova aliança. Então é como se Jesus tivesse vindo aqui. E a Bíblia fala que não é algo simples, irmãos, porque Ele é Deus, e o Deus, você imagina, Ele se encarnar na forma humana, e a Bíblia fala que Ele teve que aprender a humildade pelas coisas que sofreu. Como Deus, Ele nunca havia se submetido a ninguém. Ele aprendeu a ser humilde. A Bíblia fala que ele se humilhou até a morte, uma morte de cruz, que era a pior morte daquela época. Era como alguém ser executado na cadeira elétrica, na injeção letal, é um lugar de bandido. E se você não entende isso, Jesus passou por todas essas coisas, mas não mudou absolutamente nada na sua vida. Tem pessoas que, apesar de reconhecer que Jesus morreu, continuam ainda vivendo debaixo de uma aliança antiga. Deixa eu dizer, Jesus veio especificamente para estabelecer uma nova aliança com o povo. Pois a Bíblia diz que aquela aliança antiga foi achado defeito nela, ela não tinha o poder de aperfeiçoar. A única maneira que Deus encontrou foi estabelecida essa aliança agora. Como que é? A Bíblia fala que Deus agora iria colocar as suas leis no nosso coração e imprimir as suas leis nas nossas mentes, e iria usar de misericórdia com as nossas iniquidades. Lembra o que Jesus falou lá em Mateus 26, 28? Porque esse é o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Jesus veio resolver a questão do pecado. Amém? Mas como que Jesus ele resolveu a questão do pecado? 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, isso aí está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo não conheceu o pecado, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Os irmãos estão entendendo? Jesus, por que nenhum outro poderia fazer aquilo que Jesus fez? Porque todo ser humano nascido de carne, ele é pecador. Então, como que alguém que é pecador poderia se oferecer para morrer, para limpar
limpar os pecados de um outro pecador. Impossível, porque se ele morresse, ele só ia estar tratando da questão dele. É como um endividado querer pagar a dívida de outro endividado. Somente alguém que nunca tivesse cometido pecado poderia derramar o seu sangue e falar, bem, eu não pequei, mas eu fui punido como se eu tivesse pecado. Então você pega essa punição e você agora apaga o pecado de outra pessoa. Então a Bíblia fala que Jesus, como o Cordeiro perfeito de Deus, que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por Deus. Aonde que ele foi feito pecado, irmãos? Na cruz. Na cruz Jesus se fez pecado, né? Lá em Colossenses 2,14 diz assim, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Você está entendendo, irmãos? Lembra que eu falei que na antiga aliança havia algumas regras para a gente seguir. Ordenanças, leis, mandamentos. E aqui fala o seguinte, que cada vez que você transgredia, era anotado aqui num papel, não como esse aqui, talvez a letra fosse mais bonita. Mas você imagina que cada vez que você transgredisse uma coisa da lei, era anotado. O nome disso é inscrito de dívida. Até hoje, quando uma dívida é muito grande, né, as pessoas vão e registram no cartório, né? Então, esse era um escrito de dívida na época. Era como se fosse um registro notarial. Quando você tinha, por exemplo, um escravo era vendido, era registrado naquele livro. E aqui fala que havia um escrito de dívida, lá em Colossenses 2,14, irmãos, quem está anotando. Havia um escrito de dívida que era contrário a nós, baseado nas ordenanças de Deus. Então, todas as vezes que nós transgredíamos essas ordenanças, essa dívida ia sendo aumentada. Você sabe a ideia do ímpio, né? Aqueles que acreditam em Deus, eles acham que a questão de ir para o céu ou ir para o inferno é mais ou menos o seguinte. Eles não negam que eles pecam. Mas o ímpio pensa assim, se eu fizer mais coisa boa do que coisa ruim, vai chegar lá, Deus vai como se colocasse numa balança as duas coisas, e se a balança das coisas boas for um pouquinho melhor que as coisas ruins, Deus vai deixar eu ir para o céu. Você sabe, é assim que o ímpio pensa, né? Mas Tiago, ele fala assim, se você transgrediu uma só vírgula da lei, você é réu de toda ela. Então não é o quanto você pecou, se foi um pouco ou se foi muito. A questão é que se você pecou, você é réu dos céus. Você é réu do inferno, você vai para o inferno. A única maneira, então, é que se alguém for lá e pagar a sua dívida. Então aqui fala que Deus riscou esse escrito de dívida que era baseado na obediência às ordenanças, né? Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, ou seja, baseado nas leis de Deus, havia uma dívida nossa, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, colocando essa dívida na cruz. É como se Jesus ali, então, voltando para 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, você tinha que pagar essa dívida. E a maneira de você pagar, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não tem como você pagar pelo pecado se não for através com a sua própria vida. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então como que Deus ele faz para te salvar? Ele pega Jesus que não teve pecado, pega o teu inscrito de dívida aqui, não sei a tua idade, mas já deve estar bem preenchido, e ele pega esse inscrito de dívida e coloca em Jesus. Em Jesus, aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Os irmãos estão entendendo? É uma transferência. É uma transferência de culpa. Hoje, Deus colocou em Jesus o pecado. Você sabe, a Bíblia fala que na cruz de Cristo a justiça e o amor de Deus se encontraram. Por que a justiça e o amor de Deus? Porque, você sabe, Deus como um justo juiz, ele precisava cumprir aquilo que ele falou. O salário do pecado é a
morte. Então todos nós éramos condenados à morte. Mas Deus amava tanto a gente, Deus amava tanto o mundo, que deu o seu filho para poder resolver essa equação. É como se ele nos amasse tanto, mas ele tinha que nos condenar, porque ele é um juiz justo. E ele fala assim, ok, eu tenho que condenar, mas eu mesmo me colocar no lugar de você. E eu vou sofrer a punição, porque ele não pode deixar de punir. Mas ele vai lá e providencia outro para sofrer a punição no seu lugar. Por isso a Bíblia fala que na cruz, a justiça de Deus e o seu amor, eles se unem. Deus, ele resolve essa equação, indo ele mesmo no meu e no seu lugar, para sofrer a punição que era minha e que era sua. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Você crê nisso? É bom você crer, porque vai ficar hard daqui para frente. Você viu Jesus pecando em algum momento? Mas você crê que ele foi feito pecado? Mas você viu o pecado nele? Mas você crê que ele foi feito pecado? Então eu vou ler a segunda parte agora desse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está entendendo? Até a primeira parte foi fácil, né? Deus pegou o seu pecado, colocou em Jesus. Jesus, quando morreu, era como se você tivesse morrendo. O seu escrito de dívida estava lá na cruz. Mas agora, continuação, está dizendo que Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas você está enxergando justiça em você? Verdade, irmão, fala a verdade. Ninguém tem coragem de responder. Mas da mesma forma que nós acreditamos, nós não vimos Jesus pecando, mas nós cremos que Deus colocou o nosso pecado em Jesus. Nós cremos, porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Que nós cremos que a justiça de Cristo foi colocada em nós. Em nós. Sabe, não tem nada a ver comigo e com você. Então deixa eu te explicar uma coisa. Você não é aceito por Deus pelo que você faz. Você é aceito por Deus porque um dia alguém foi lá, pagou a tua conta e ainda pegou a justiça dele e colocou em você. Porque deixa eu dizer, o céu é lugar de justo, não é lugar de pecador perdoado. Só pode entrar justo no céu. E a única maneira de você se tornar justo, de você ser justificado, é através da fé no sangue do Senhor Jesus. Mas o que o sangue tem a ver? Não é o que o sangue tem a ver. É o que o sangue simboliza. É você acreditar que Jesus levou na cruz o seu escrito de dívida. E que, como diz aqui em 2 Coríntios 5, que Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Sabe, esse é o entendimento que nós temos que ter. Deus, quando olha para nós, Ele nos enxerga como Jesus Cristo. Ele enxerga o sangue de Jesus. Eu falei aqui já da simbologia a respeito da Arca da Aliança, onde era aspergido o sangue do Cordeiro sobre ela. E Deus, quando olha para a Arca, Ele não enxerga o conteúdo da Arca. Deus não enxerga o teu conteúdo. Deus enxerga o sangue que foi derramado sobre você. Deus enxerga o sangue de Jesus Cristo. Ele está olhando para um justo aqui. Por isso que a cláusula principal dessa nova aliança que Ele faz conosco, qual que é? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus se lembrasse dos nossos pecados, Ele não ia se relacionar conosco. Agora, se Deus não se lembra mais, eu quero dizer, o que te impede de se relacionar com Deus? Porque nós ainda lembramos. Nós ainda vivemos debaixo de acusação, porque não entendemos o poder do sangue de Jesus Cristo. Todo mundo sabe que Cristo morreu crucificado, mas poucos crentes explicam por que Ele morreu e o que representa isso. Então, quando nós falamos que Jesus morreu na cruz, Ele morreu para que o seu pecado fosse pago. Jesus, Ele falou, esse é o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Redimir, irmãos, é você comprar de volta. Ele estava pagando o preço do pecado que nos fazia separação de Deus.
Então entender o sacrifício, entender a ceia, entender a Páscoa, é você entender o que foi feito por nós. E é você entender que você foi feito justiça de Deus. Que o escrito de dívida que nos era contrário foi removido completamente. Mas você sabe, esse é o entendimento porque muitas pessoas pensam que Jesus morreu pelos meus pecados até o dia que eu aceitei Ele. De agora em diante é cada um por si, Deus por todos, né? Tá bom esse vinho, esse suco. Irmãos, Jesus fez um sacrifício completo. Se toda vez que você pecasse, precisasse de perdão, Jesus precisava morrer muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Mas eu quero dizer, aliás, a Bíblia diz que o sacrifício foi único. É um único sacrifício. A Bíblia fala que o nosso sumo sacerdote ofereceu de uma vez por todas um único sacrifício. E se você ainda tem dúvida, Jesus ele fala as últimas palavras: tetelestai, está consumado. Ou seja, todos os pecados estão pagos. Sabe, irmãos, como eu falei, essa é uma mensagem para os salvos. Sabe, não adianta você chegar para o ímpio e falar para ele assim: olha, Jesus morreu pelos seus pecados. Fala, que pecado? Que dívida que eu tinha? Você sabe, é importante para que você entenda o sacrifício de Jesus. A Neide estava ministrando aqui e falando, né, complementando o que a Andressa disse, que só quem sabe, né, o que já passou, só quem já passou por dificuldade, sabe de onde saiu, que pode realmente adorar a Deus. Sabe, a maneira como nós adoramos e nós nos rendemos a Deus é quando nós entendemos o quão pecador nós éramos e o que representa o sangue de Cristo, irmãos. Sabe, quando nós falamos de um escrito de dívida, interessante, que é uma história, a Bíblia fala que Jesus foi na casa de Simão, o leproso. Né? E a Bíblia fala que lá chegou uma mulher também que era pecadora. E essa mulher começa a chorar e a enxugar os pés de Jesus ali. E aquele homem se incomoda com aquela cena e fala assim: olha, você não vai repreender essa mulher? E Jesus fala: olha, eu vou te contar uma história aqui. Haviam duas pessoas, uma devia 50 e uma devia 500 denários. E o rei perdoou os dois. Quem você acha que vai ser mais grato? Né? Ele fala, obviamente, aquele que teve a dívida maior perdoada. E ele fala, bem disseste, Simão. Né? Foi uma história bem besta para ver se ele entendia. Né? E o que ele não entendeu é que ele era tão devedor quanto ela. A dívida dele era tão grande quanto a dela. Ele só não tinha consciência do quanto ele devia, de quanto eram os seus pecados. Mas o que talvez ele não entendesse mais é que não importa se você deve 1, se você deve 2, se você deve 1.000 ou 5.000. Quem deve vai ser condenado, irmãos, a não ser que você se coloque debaixo do sangue de Jesus Cristo e aceite o perdão que foi conquistado na cruz. Não há outro caminho para você se relacionar com Deus. A única maneira é você crer, irmãos, e por isso que eu quero ser enfático nisso, porque o justo vive pela fé. É você crer que Jesus, que não tinha pecado, recebeu o nosso pecado e recebeu o juízo de Deus em nosso lugar. E nós que não tínhamos justiça, recebemos a justiça de Cristo. Eu falei semana passada aqui daquele versículo que diz que Jesus ia enviar o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? E eu li que do pecado, porque não creem em mim, ou seja, porque o mundo não crê em Jesus Cristo. Mas da justiça, porque daqui a pouco vocês não me verão mais, ou seja, aquilo que Jesus fazia com os seus discípulos. Eu imagino que Jesus, quando começa a anunciar a sua morte ali em João 14, né? Os discípulos começam a ficar tristes, mas ele fala assim para os discípulos: eu preciso ir, porque da parte do Pai eu vou enviar um outro Consolador. O que isso dá a entender, irmãos?
Se eu falar assim, irmãos, eu vou viajar semana que vem para Atlanta, mas eu vou enviar um outro pastor. O que a gente entende? Que ele vai fazer aquilo que eu estava fazendo. Então Jesus ele fala para os discípulos, eu preciso ir, mas da parte do Pai eu vou enviar um outro Consolador. Então o que Jesus fazia? Jesus era o Consolador daqueles 12. Jesus estava o tempo inteiro consolando. Mas o que é isso? O que é consolar? E aí nós entendemos o que Jesus ele fala. Que o Espírito Santo ia convencer o mundo do pecado. Você sabe que Jesus convenceu o mundo do pecado? Andressa contou a história aqui de Zaqueu. Jesus ele foi na casa de Zaqueu, que era conhecidamente um pecador. E Jesus não abriu a boca para nada, ele simplesmente jantou ali naquela casa. Mas no final, Zaqueu falou assim, hoje a salvação chegou nessa casa. Ele entendeu que ele era um pecador. O amor de Deus, ele constrange. Você não precisa abrir a boca para acusar ninguém. A presença de Deus, o amor de Deus, ele nos constrange, ele nos convence do pecado, irmãos. Mas isso é o mundo. Mas ele fala assim, o Espírito Santo vai convencer do pecado, vai convencer da justiça, porque daqui a pouco vocês não me verão mais. Ou seja, está falando que o Espírito Santo ia convencer os discípulos da justiça. Então eu penso, o que Jesus fazia? Jesus estava o tempo inteiro convencendo os seus discípulos de que eles eram justos. E sabe o que o Espírito Santo está fazendo no dia de hoje? Ele está convencendo você que apesar daquilo que você vê, que apesar das suas falhas, que apesar dos problemas e apesar de toda a acusação que o diabo fala dia e noite no seu ouvido, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque a nossa justiça não é baseada naquilo que nós fazemos, pensamos, não, a nossa justiça é baseada naquele que não tinha defeito. E Deus colocou os nossos pecados sobre ele, julgou e ele foi condenado. E por isso hoje nós temos paz com Deus. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5:21, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse é o papel do Espírito Santo, irmãos. E deixa eu dizer, eu quero colaborar com o Espírito Santo todos os dias. Eu não estou aqui para condenar. Isso é quem condena, está colaborando do outro lado. A não ser que seja para o mundo, porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Mas para os discípulos, eu estou aqui para convencer que você é a justiça de Deus. Que Jesus morreu por você. E o objetivo dele foi que você se tornasse justo. Foi a única maneira que Deus encontrou de poder nos justificar. Então, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, e agora nós temos que entender essa aliança. Qual então que é a aliança, para encerrar aqui, irmãos? Qual foi a aliança que foi feita no sangue de Jesus Cristo? Foi a aliança da troca, irmãos. Eu gosto de uma frase que assim, se você não colaborou com nada para a tua salvação, a não ser com o pecado que a fez necessária. A única colaboração que eu posso ter dado para a minha salvação foi o pecado. E é mais ou menos essa aliança que Deus faz conosco. Você entra com o seu pecado, Jesus pega para ele, e ele te dá a justiça em troca. E você se torna justo. Parece bom demais, né, irmãos? Mas é a única maneira que Deus encontrou, é a expressão do amor de Deus por nós. Foi dessa forma. Fazendo com que nós vivamos como justos. Sabe, e qual que é o nosso papel, irmãos? É viver com a fé, crendo dessa forma. Sabe, hoje, aquele que é nascido de novo, irmãos, não precisa de leis exteriores. Ele possui o Espírito de Deus, que o guia a toda a verdade. Hoje aquilo que o profeta Joel profetizou lá atrás se cumpre em nossas vidas. Sabe, hoje nós somos justiça, porque a nossa justiça não é mais baseada naquilo que nós fazemos, mas é uma condição legal. É uma condição jurídica, né? Foi nos entregue, não tem nada a ver com o que eu e com o que você fazemos ou conquistamos, mas tem a ver com o que Jesus Cristo fez. Ah, pastor, aquela pergunta que não se cala, né? Quer dizer que a gente pode pecar agora?
Olha, irmãos, eu quero dizer que quando eu descobri isso, eu não deu vontade de pecar, não. Mas deu vontade de correr para o lado de Deus e dar um abraço nele. Sabe, quanto mais eu tenho revelação da graça, mais apaixonado eu sou por aquilo que Jesus Cristo fez. Porque antes eu achava que ele tinha pagado só metade da minha conta. Até o dia que eu aceitei ele. Falei, pô, por que eu não aceitei ele mais para frente, né? O ímpio pensa assim. Eu achei que ele tinha pago só metade, mas aí você sabe, já era bom demais, né? Você pensou, você descobriu, eu ganhei uma cobertura no prédio, no melhor prédio aqui de Tampa. É bom, não é, irmãos? E alguém fala assim, não, você ganhou o prédio inteiro. Não é melhor? Sabe, quando eu entendi que o sacrifício foi completo, que não foram apenas alguns, mas a Bíblia fala que todos os meus pecados, todos, irmãos, não está projetando, né? Eu queria mostrar o significado, a palavra que foi usada lá no grego, que tem um significado que é mais ou menos assim, significa tudo. Todos. Todos é tudo. Passados, presentes e futuros. Uai, como assim? Até o que eu não fiz já está perdoado? Sim. Porque quando Jesus morreu, você não era nem nascido. E ainda assim, Deus na sua onisciência já colocou todos os seus pecados para que você pudesse ser salvo. Como eu falei, Jesus não pode morrer de novo por você. Então ele morreu por todos os seus pecados. Mas se você acha que viver com essa realidade é viver debaixo do pecado, eu queria que ler Romanos 6,14, que fala assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós somos libertos do pecado. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, então. Eu queria te convidar para tomar parte dessa ceia nessa manhã. Mas não pense que isso aqui é apenas um pedaço de pão, ou é um suco de uva. E nem ache que isso aqui tem algum poder de fazer alguma coisa em você. O que tem poder é você entender o significado disso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele repreende, né, aqueles irmãos lá de Coríntios que estavam tomando a ceia sem discernir o significado, sem discernir aquilo que ela representa. E essa, de fato, biblicamente, é a única condição para você poder tomar ou não a ceia. Por que as crianças não tomam a ceia na nossa igreja? Por que aquele que não é convertido não toma a ceia? Porque ele não tem discernimento, ele não entendeu o sacrifício de Jesus. Mas se você entendeu, eu gostaria que você participasse. Gostaria que você, simbolicamente, ao beber desse suco de uva e desse pão, você estivesse falando assim: eu tenho parte naquilo que Jesus, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. E eu aceito a justiça que foi dada. A Bíblia fala o dom da justiça. A justiça é um presente. E como eu falei, da parte de Deus ele já deu. Mas nós às vezes precisamos receber. Precisamos ter entendimento para receber. E é isso que eu gostaria que você fizesse nessa manhã. Amém?